Eu quero compartilhar com os irmãos hoje uma palavra, eu vou ser bem breve, irmãos. Se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 5. O Evangelho de Lucas, no 1º capítulo e no versículo 5. Alguma vez, algum dos irmãos já fez uma oração, pediu algo a Deus, e o tempo passou, a gente nem lembrava mais dessa oração, de repente um belo dia, aquilo que a gente pediu, Deus concedeu. Já aconteceu isso com alguém? Glória a Deus. É sobre isso que eu quero compartilhar hoje, irmãos. Que todas as nossas orações estão diante de Deus. Tudo aquilo que nós oramos, tudo aquilo que nós pedimos, seja o mínimo detalhe, Deus não se esqueceu das nossas orações. E nesse texto aqui fala bastante sobre isso. Vamos ler a partir do versículo 5. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. E o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a sua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo, ele não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. Amém? Só até aqui, os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu creio que todos os irmãos já conhecem essa passagem. Alguém nunca ouviu falar dessa passagem? Todo mundo conhece, né? Vou resumir a história rapidinho, irmãos. Zacarias não é o Zacarias do livro de Zacarias do Antigo Testamento. É um outro Zacarias. Esse Zacarias era um sacerdote. E os sacerdotes dessa tribo que serviam a Deus no templo, eles tinham turnos onde todos podiam servir. Durante aproximadamente 15 dias eles entravam no templo e ali eles faziam todo o trabalho sacerdotal do templo, que Deus deixou escrito lá através de Moisés. E no dia de Zacarias, nos dias dele, onde era a vez dele entrar no templo, oferecer incenso e servir ali por 15 dias. E um desses dias ele entra e quando ele vai acender o incenso, ele olha do lado do altar e o que ele vê? Um anjo. E parece que é uma coisa muito comum, né? A gente lê no Antigo Testamento, e um anjo apareceu, mas não era comum, irmãos, aparecer anjo. Igual hoje, se a gente chegar na igreja, olhar ali e ver um anjo, alguns glorificam a Deus, alguns podem sair correndo, alguns
podem ficar assustados. E não era diferente, era igual. Então esse homem, quando vai ali oferecer o incenso, acender ali o incenso, ele olha e tem um anjo parado bem do lado. E ele se encheu de temor, ele turbou-se, aqui o versículo 12. Zacarias turbou-se e caiu o quê? Temor sobre ele. Ele ficou com medo, caiu temor sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, não tenha medo. Por quê? Porque a sua oração foi ouvida, e Isabel, sua mulher, dará à luz um filho. Agora, irmãos, olha que interessante. Nós lemos aqui que Zacarias era o quê? Avançado em idade, certo? Ele era um homem velho. E a esposa dele também. Nós lemos que ambos eram avançados em idade. Mas o anjo fala para ele que a oração dele foi ouvida. Que oração é essa? Porque a Bíblia não dá detalhes de que oração era essa. Mas ele fala assim: a sua oração foi ouvida e a sua esposa vai ter um filho. Então a gente sabe que ele orava para ter um filho, certo? Só que se ele já era um homem avançado em idade, significa que ele não estava mais orando por esse propósito. Sim ou não? Pensa, vamos supor que ele era um homem acima dos 60 anos. Ele não orava mais: Senhor, me dá um filho. Muito pelo contrário. Quando ele ouve essas boas notícias do anjo, ele questiona, ele fala assim: como assim eu vou ter um filho? Sou avançado em idade e a minha esposa também. Então, irmãos, nós estamos falando de uma oração que aconteceu talvez quando eles se casaram. A gente não sabe quando, a Bíblia não dá esse detalhe, mas nós estamos falando de uma oração antiga. Amém? Tá dando para acompanhar? Nós estamos falando da história de um homem que já era velho, mas o anjo vem para responder a oração dele. Quando que ele orou? A Bíblia não diz, mas pelo histórico que a gente acompanha aqui, com certeza ele já orava isso há muito tempo atrás. E eu creio que ele já tinha até parado de orar desse propósito, porque ele já era velho. Tanto que ele, não vou dizer que ele desacreditou da revelação, mas ele já se mediu e falou: não tem como acontecer. Não dá, porque olha, eu já sou avançado em idade. Que é aqui o versículo 16. Disse então Zacarias ao anjo: como eu posso saber disso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Era o versículo 18. E aí o 19, o anjo fala assim, vou usar as minhas próprias palavras, né? É como se o anjo estivesse dizendo assim: você tem noção de quem sou eu? Você tem noção de que eu saí do céu, que eu sou alguém que assiste na presença de Deus? Eu fico na presença de Deus e eu fui enviado só para você agora. Eu fui enviado para te fazer saber essas boas notícias. E você ainda deixa de acreditar no que eu estou falando? Então, só por causa disso, só porque você não acreditou no que eu estou te falando agora, a partir de agora, você vai ficar mudo. E não vai mais falar uma palavra, até que se cumpra isso que eu estou falando. E, continuando o texto, nós lemos que o povo orava do lado de fora do templo, e eles já estavam preocupados, porque assim, faz tempo que ele entrou e ele não saiu. O que aconteceu? Alguma coisa está acontecendo lá, e é espiritual. Está acontecendo alguma coisa diferente, porque Zacarias não sai do templo. E Zacarias dentro do templo falando com o anjo Gabriel. O anjo fala assim: eu sou Gabriel. De novo, versículo 19. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a te falar e te dar essas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam. Então, irmãos, nós estamos falando de uma oração que aconteceu lá atrás. E quando nós pensamos na nossa vida, por isso que eu perguntei no começo, quantas vezes você orou, pediu alguma coisa para Deus, o tempo passou, você nem lembra mais esse pedido que você fez, você nem lembra mais essa oração que você fez, e de repente, um belo dia, acontece, você fala: olha, era algo que eu pedia para Deus, e Deus fez. Sabe o que isso significa, irmãos? Que qualquer palavra que saia da nossa boca para falar com Deus, Apocalipse capítulo 5, está no memorial diante de Deus. Deus não se esquece, não vai cair nada, nem uma vírgula, nada daquilo que a gente pede para Deus. Só que aí entra uma dúvida na nossa cabeça, entra uma pergunta: mas por que está demorando tanto? Por que aconteceu? Por que demorou? Não é que demorou, é que
Deus tem um propósito perfeito e um tempo perfeito para todas as coisas. Nós queremos tudo para agora, nós queremos tudo para hoje, mas o Senhor Jesus tem o tempo certo para agir na nossa vida. E olha que maravilhoso, irmãos. Deus pode enviar um anjo na sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja, ou Deus pode usar alguém como o anjo da igreja e vir aqui e falar assim: aquilo que você tem orado, aquilo que você pediu há muito tempo, eu vou fazer. Aquilo que você tem pedido há tanto tempo, eu vou fazer. Só que a gente entra dentro de um problema. Quando Zacarias falou assim: mas eu já sou um homem velho, minha esposa também é avançada em idade, como que isso pode acontecer? Isso sabe por que acontece? Porque a gente tem o costume de colocar limite no tamanho de Deus. A gente tem o costume de colocar um limite no tamanho do poder de Deus. Se Deus disse que Ele faz acontecer, Ele deu um filho para Abraão com quase 100 anos de idade, com a esposa dele com quase 90. Você acha que Deus não ia fazer o mesmo acontecer? Ele pode fazer o mesmo acontecer, e a gente está vendo aqui quase que uma história semelhante se repetir. Alguém que pediu alguma coisa para Deus, irmãos, e o anjo chega e fala assim: eu vim responder a sua oração. Olha que glorioso, que maravilhoso. Quantos de nós não queríamos ouvir isso, não é? Sim ou não? Quem gostaria de ouvir isso? Eu gostaria de ouvir isso. Mas eu vou te falar uma coisa agora, dentro da palavra de Deus. Se isso ainda não aconteceu na sua vida, vai acontecer. Isso não é promessa furada, irmãos. Isso é palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não deve nada a ninguém. E Ele deixou para nós o penhor da palavra dEle. Não é uma palavra qualquer, é a promessa do Deus Criador dos céus e da terra. Talvez esse anjo aqui já até apareceu para você. Talvez ele apareceu para você na aparência do pastor Edgar, na aparência do pastor Sidney, na minha aparência, e falou, mas a gente fala assim: mas como que isso pode acontecer? Eu já sou velho. Como que isso pode acontecer? Eu não tenho condições. Como que isso pode acontecer? Eu não tenho nenhum trabalho. Né? E a gente começa a colocar limites para o tamanho de Deus. A gente pode pensar: Deus não tem como acontecer, porque isso está além das minhas condições. Irmãos, mas para Deus operar, não é nas nossas condições que nós temos que esperar, é nas condições do poder de Deus. E o poder de Deus não tem limites. Amém? Então o anjo fala para ele assim: contando de agora, você não vai falar nenhuma palavra até se cumprir aquilo que eu estou falando. E aí o tempo passa. O tempo passa. Com certeza Zacarias, ele saiu do templo e o povo perguntou para ele, né? O que aconteceu? Por que está demorando tanto? E ele não podia falar. Ele só fazia acenos e sinais no ar, porque ele não podia falar. Porque um anjo de Deus encontrou com ele. O tempo se cumpriu, provavelmente os 9 meses. E aí, no mesmo capítulo, um pouquinho à frente, nós vamos ler aqui o Cântico de Zacarias. Ou melhor, nós vamos ler o nascimento de João Batista, versículo 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia, que era o dia de circuncidar o menino, chamaram o menino, deram para essa criança o nome de Zacarias, porque era costume antigamente dar para o filho o nome do pai. Então geralmente, Zacarias, filho de Zacarias, Zacarias ben Zacarias. Então era um costume judaico. Mas respondeu a sua mãe e disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na sua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai, ao Zacarias que estava do lado, como queria que ele chamasse. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos. E todas as montanhas da Judéia foram divulgadas essas coisas. E todos os que as ouviam conservavam em seu coração, dizendo: quem será esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Irmãos, olha só. Além de velhos, os dois, Zacarias e Isabel, a mulher ainda era estéril, irmãos. Além de velhos, a mulher ainda era estéril. Sabe o que é mais interessante da palavra de Deus? O que é mais interessante de ser cristãos?
de ser servo de Deus é que quanto mais difícil a situação é, maior é o milagre. Quanto mais difícil a situação é, maior é o poder de Deus que se revela para isso acontecer. E para esse homem aqui, irmãos, Deus enviou o anjo Gabriel. Sabe quantas vezes na Bíblia você vai ouvir o nome do anjo Gabriel? São pouquíssimas vezes. Gabriel apareceu para Daniel, apareceu para Maria, e eu não me lembro de outra passagem. Mas Daniel, Maria e João, você vai ver essas 3 pessoas. Deus enviou o anjo Gabriel para falar assim: a sua oração, aquela que você orou lá atrás, eu não esqueci dela. Ela continua no meu memorial. Ela continua. E se você pensar que a situação é muito difícil para Deus operar, se você pensar que é muito delicado, não tem como, pensa que Deus deu um filho para uma mulher estéril, velha, avançada em idade, velha com todo respeito, avançada em idade, que não podia ter filhos, irmãos. E olha o que Deus fez. Você acha que Deus não pode tocar na nossa vida e mudar tudo aquilo que precisa ser mudado? Não existe nada impossível para Deus. Não existe nada difícil para Deus. Nesse mesmo capítulo tem esse versículo escrito: porque para Deus nada é impossível. Então essa é a palavra que eu quero deixar no coração dos irmãos hoje. Esse João, essa criança que nós estamos falando aqui, é o João Batista. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Ele é quem batizava, ele que foi que batizou Jesus. E quantas coisas Deus fez através dele. E olha, outra coisa interessante. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos capítulo 2, a gente vai ler sobre o quê? A descida do Espírito Santo. É ou não? Atos dos Apóstolos capítulo 2. E eu muitas vezes já me peguei pensando: foi aqui que aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Mas a gente vai ler aqui que Zacarias e a mulher dele, no versículo, tem um versículo aqui, versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não era derramado até então sobre a vida das pessoas. Era só sobre reis, profetas e sacerdotes. Não é? Sacerdotes, profetas e reis. Mas para entrar, para habitar João Batista, esse menino, foi o primeiro. Porque o próprio anjo falou: ele será cheio do Espírito Santo. E Zacarias aqui no versículo 67, foi cheio do Espírito Santo, irmãos. Nós vamos no Novo Testamento, é a primeira pessoa que você vai ler que foi cheia do Espírito Santo, antes do derramamento em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Então olha só o tamanho da bênção que o anjo veio anunciar para esse homem, que estava só fazendo o trabalho dele, que já era avançado em idade, que talvez já tinha até esquecido do que tinha pedido, que talvez já tinha até se conformado, Deus não me deu filho, amém, glória a Deus. É por isso que em Romanos 12 diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente não precisa se conformar, irmãos, pensando assim: a vida que Deus deu para mim é essa. A gente não precisa se conformar dizendo: é isso que Deus tem para mim. Se Deus fosse mudar a minha vida, Ele já teria mudado. Se fosse para alguma coisa acontecer, já teria acontecido. Porque eu já estou ficando velho. Porque não vai dar mais tempo de eu gozar os bens de Deus nessa terra. Mentira de Satanás. Porque Deus pode enviar hoje um anjo, o mesmo anjo. E talvez Ele já até esteja enviando, através dessa palavra que eu estou compartilhando, dizendo para você: não precisa desistir. Não precisa ficar preocupado. Não precisa querer medir o tamanho de Deus pelo seu próprio prumo, vamos dizer assim. Você sabia que cada um de nós tem um prumo e a gente mede as coisas? Sabia disso, irmãos? A gente mede com o nosso prumo. Aquela igreja não é boa, pelo meu prumo eu medir. Aquela pessoa não é de Deus, eu meço pelo meu prumo. Mas Jesus disse assim: cuidado, porque com a mesma medida que você medir, você também vai ser medido. E às vezes a gente mede a Deus, a gente fala assim: isso aqui nem Deus vai poder fazer. Teve um homem que se arrependeu amargamente por falar isso. Teve um homem que ouviu um profeta falando para o rei assim: amanhã essa hora Deus vai trazer mantimento. A cidade inteira estava morrendo de fome praticamente. E o profeta falou: amanhã essa hora vai ter comida para todo mundo. E um general olhou e falou assim: o quê? Nem se o céu abrisse isso poderia acontecer. E o profeta falou:
Você vai ver, mas não vai comer. Você vai ver, mas não vai gozar desses frutos, porque não confiou, não creu no poder de Deus. Então, irmãos, nós não podemos querer medir com o nosso prumo o tamanho da mão de Deus, do poder de Deus, porque isso que nós estamos lendo aqui é coisa pequena para o nosso Deus, mas ele pegou um homem avançado em idade, com uma esposa também avançada em idade, que era estéril, que nunca poderia ter filhos, e fez ali acontecer um milagre. E o homem que falou, não é possível, então você vai ficar mudo até acontecer. E Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Nada pode impedir o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Deus, como o pastor Edgar sempre nos ensina, Deus só precisa se agradar de nós. Se Ele se agradar de nós, a terra é nossa. A gente só precisa permanecer, irmãos, permanecer de pé. Permanecer dizendo, Senhor, está doendo, Senhor, está difícil, mas eu estou aqui, Senhor, me ajuda, ajuda na minha incredulidade, está difícil, mas eu estou aqui. Só permaneça, só continua servindo, e Deus vai te fazer lembrar de orações que você fez lá atrás, Ele vai te fazer lembrar de pedidos que você fez, e Ele vai fazer acontecer, porque Ele é o nosso Pai. Ele não é um Deus que se agrada de ver o nosso sofrimento, Ele é um Deus que se agrada de colocar a mão dele sobre a nossa vida, irmãos. Porque quando a nossa vida é abençoada, nós estamos pregando a palavra de Deus. Talvez você pense assim, eu nunca vou ser um pregador, porque eu não sei falar. Mas a sua vida sendo abençoada, você está pregando. Porque as pessoas vão olhar e vai falar, olha o que Deus fez na vida dele. Foi isso que aconteceu aqui, a gente acabou de ler. O povo todo ouvia, guardava no coração e se maravilhava, as cidades inteiras. E falava assim, meu Deus, quem será esse menino? Quem será? Olha o que Deus fez na vida desse casal. O homem era sacerdote, todo mundo conhecia ele. E viu o que Deus fez na vida dele. Deus quer fazer o mesmo por nós, por cada um de nós. Para que o povo veja as nossas boas obras e glorifique o Senhor que está no céu. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Se essa luz for apagada, se essa luz não brilhar ou ficar escondida debaixo da cama, o povo não vai ver. E nós somos o sal. Se esse sal não tiver sabor, se esse sal for sem gosto, ele não serve para nada, irmãos. Nós fomos chamados para ser a luz desse mundo, então nós temos que começar a brilhar. E eu sei que às vezes vai doer, a gente vai falar, como eu vou brilhar? Meu coração está angustiado. Como eu vou brilhar? Meu coração está triste. Mas só permaneça em Deus e deixa os resultados com Ele. Só faz o seu trabalho, porque o trabalho de Deus Ele vai fazer. E quando Ele fizer, irmãos, e Ele vai fazer. E olha, Deus não deve nada para ninguém. Se Ele prometeu, Ele não tinha motivos para prometer nada. Eu vou dar um exemplo. Se eu falar para o pastor Sidney assim, eu vou te pagar um jantar, eu me comprometi com ele, eu dei a minha palavra para ele. Se eu não falar nada, eu não tenho nenhum compromisso com ele, mas eu falei. Então agora, a partir de agora, eu tenho um compromisso com ele. Deus não precisava ter falado nada, mas Ele falou. Quando a gente lê a palavra do Senhor aqui, a gente vai ler que as promessas dele são para os filhos, são para nós. Cada um de nós recebeu uma promessa tão linda e tão maravilhosa, e às vezes a gente não recebe, a gente vive como se fosse mudo, como se fosse esse homem, esse sacerdote ficou mudo, não podia falar. Você sabia que, simbolicamente falando, às vezes nós ficamos mudos também. Às vezes o diabo quer fechar a nossa boca, para a gente não glorificar a Deus. Não foi o caso aqui, eu estou dando só um exemplo. Porque a gente fala, não tem como mais acontecer, eu já sou velho. Não tem mais como Deus fazer. O tempo já passou. E agora? O que vai acontecer? Esquece o seu prumo, não tenta medir a Deus. Deixa Deus ser Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Deixa o Senhor fazer. Lembre-se sempre dessa história. E faltaria tempo para a gente seguir falando quando Isabel estava grávida, Maria também estava. Maria estava esperando Jesus e Isabel estava esperando João Batista. Quando os dois se encontraram, as crianças saltaram no ventre, porque o menino já era cheio do Espírito Santo desde o ventre, irmãos. Então, o Espírito Santo não foi derramado só lá em Atos dos Apóstolos. Ele foi derramado já aqui, porque Deus tinha uma promessa. O Espírito Santo de Deus habita em você, sabia? Às vezes a gente fica pensando que
eu não fui batizado com o Espírito Santo porque eu não falo em outras línguas. Falar em outras línguas não significa se você é ou não batizado. É só uma evidência a mais, é um dom. Ser batizado no Espírito Santo é você que nasceu para Cristo de novo. É você que nasceu de novo para Jesus. Pode ter certeza que o Espírito Santo habita aí dentro do seu coração. E é mais um sinal de que Deus te deu um penhor, uma promessa, que é a palavra dele, que não pode mentir e não vai voltar atrás. A palavra dele não volta vazia. Amém? Então Zacarias, finalizando a história, quando ele escreve, não, vai chamar João, porque o anjo tinha falado para ele, dá o nome de João. E quando ele escreve, chamará João na tabuinha, a língua dele se soltou. E ele começou a glorificar a Deus. E ele também foi cheio do Espírito Santo. E a esposa dele também foi cheia do Espírito Santo. E olha a obra que Deus fez. Agora eu quero te dizer, a obra que Deus tem para fazer nas nossas vidas, eu sei que às vezes é difícil o esperar. Salmo 40 é um dos salmos mais difíceis da Bíblia, para mim. Porque é o esperar com paciência. É difícil esperar. Principalmente nós, nesse século, né? A gente não consegue ouvir um áudio do WhatsApp sem passar no 2x, sem passar para falar rapidinho, porque a gente não tem paciência de esperar. Eu sei que às vezes é difícil esperar, irmãos. Eu sei que às vezes é difícil porque a gente olha para a nossa vida. Então o que eu quero te dizer hoje e te encorajar hoje para de olhar para as suas capacidades. Se eu olhar para a minha capacidade, irmãos, eu vou finalizar minha vida dessa mesma forma. Se você olhar para a sua capacidade, você morre assim. Mas se nós olharmos para o nosso Deus, que sabe tudo que a gente precisa. Eu lembro, o pastor Sidney vai lembrar, de quando Deus fazia a gente olhar para detalhes até o cadarço de um sapato. Lembra, pastor Sidney? Até um cadarço de um sapato, Deus falava, estou cuidando de você, não precisa se preocupar com nada. Quanto mais preocupações a gente tem, mais a gente acumula peso sobre a nossa cabeça, mais a gente acumula peso sobre os nossos ombros. Preocupação é um fardo que Deus não quer que a gente carregue. O que Ele quer que a gente tenha é um coração que espere nele, um coração que confie nele. E se o anjo de Deus vier hoje e falar para você assim, não se preocupa, espere em Deus, não olha para você. Não faça como Zacarias fez nesse momento e dizer, mas sei lá, olhando para a minha vida não tem condições. Deus pode num piscar de olhos tirar o homem do monturo e fazer ele se tornar rei, fazer ele sentar no trono e fazer ele reinar. Às vezes a gente olha até para a igreja mesmo, né? Hoje eu não vou para a igreja não, porque hoje vai pouca gente. Deus pode usar você, que é essa pouca gente, e te encher de tal forma, e usar você a partir de agora, mudar toda a história. Amém? Está aqui, a palavra de Deus está entregue para nós. Nós só precisamos falar, Senhor, eu creio nessa promessa, e eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Porque o que o Senhor fez na vida de Zacarias, irmãos, eu quero. Eu quero, irmãos, acordar um dia de madrugada, olhar para minha sala, quando eu levantar para orar e ter um anjo lá de pé. Ou então, a hora que eu chegar aqui, olhar e ter um anjo aqui. Eu quero, com certeza. Eu tenho certeza que isso já aconteceu, eu só não consegui ver com os meus olhos físicos. E eu tenho certeza que isso acontece todos os cultos. Porque tem um anjo aqui, sempre. Sempre vai ter um anjo aqui. E esse anjo sempre vai falar para você, por causa das suas orações, nós estamos reunidos aqui para glorificar a Deus, porque nossas orações têm sido ouvidas e Deus tem uma promessa para a sua vida.